Glória a Deus, aleluia. Boa noite, 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 boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Pastor Paulo Correia, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos entrar aqui, vamos entrando, um bate-papo rapidinho com meu amigo Pastor Fernando Amaral. Pastor Fernando Amaral, da Igreja Cristã Casa do Oleiro. Cadê o meu pastor? Opa! Foi liberado aqui, meu pastor, compartilhar o vídeo. Estou adicionando aqui. Chamei. Vê aí se o senhor consegue adicionar. Já liberei aqui. Opa! Já tá na live. Ô, glória. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, mestre. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Como é que tá? Tava me batendo um papo agora, então a gente vai dividir aqui um pouco Glória. a live aqui. Vamos conversar aqui. Glória a Deus. Papo de pastor. É claro que eu, Pastor, lembrando que a gente tá até sem Bíblia, né? eu aprendo mais. Pelo menos eu tô. Ó, pelo menos eu só tava com esse daqui, ó. Meu Deus. Minha meta é Meu Deus. governar com Cristo. Governar com Cristo. Meu Deus. Se eu voltar sem Bíblia, mas eu tenho que ter aqui uma. Duas. Glória a Deus, glória a Deus, Três. glória a Deus, glória a Não dá pra Deus. ficar longe Meu dela. Deus, o homem tá munido. Não dá para ficar longe. Nós tem outro material aqui. Aqui agora virou a salinha aqui O, agora. o, Aqui o virou homem tá munido, meu. um escritório aqui. Ô, pastor, vou pedir para minha esposa compartilhar aqui. Ô, amor, Isso, compartilha aí esse bate-papo nosso aqui, por eu vou entrar favor. aqui. Então vamos lá, meu pastor. A gente estava aqui quase agora comentando, né, a respeito dessas experiências que nós estamos tendo, né, Sim, com aquilo que Deus tem nos proporcionado, né, sim, tem nos alegrado aqui. A palavra do Senhor, ela tem nos clarificado. E eu louvo a Deus, assim, pastor, que nós, né, nós temos uma raiz, né, já uma raiz, mas porém nós não temos problema com a verdade, né? Nós não exato. temos problema com a verdade. E o que nós aprendemos é que existe uma clarificação, né, para nós. Houve uma clarificação Sim, para nós dentro da palavra do Senhor, e exatamente. isso nos faz entender que muitas pessoas aí hoje, infelizmente pela religiosidade, infelizmente elas não se favorecem, né? Um pouco mais das escrituras, porque a verdade que elas têm é a verdade delas, não a verdade da palavra. O que a gente pode Exato. iniciar falando, né? Que a nossa verdade é receber a clarificação da palavra, porque nós aprendemos o que nós pregamos, que nem eu aí, há 17 anos atrás, hoje eu já não conseguiria mais pregar o que eu preguei há 17 anos Sim, atrás, porque houve uma sim, clarificação maior. O senhor concorda? claro. Viu? Vou até falar um pouco meu testemunho, Paulo, Sim, sim. que eu creio que vai ajudar muitas pessoas, Bora lá. porque nós sempre fomos assim, um tanto estudioso da palavra. Glória a Deus.
A gente estudou teologia, tanto eu como você, Sim, e como muitos amigos nossos que são estudantes de teologia, sabem, conhecem bastante as Escrituras, têm familiaridade com as Escrituras. E eu me vi quando Deus clarificou alguns assuntos da Escritura, eu me vi é, sendo desconstruído e sendo construído de novo. interessante, né? Até então, até então, eu achava que aquilo que eu estava pregando era verdade, era uma verdade que eu Era uma defendia de total unhas e verdade. dentes. Era uma total verdade, né? Exato, exato. Era uma total verdade. Eu nunca abria assim espaço para nada porque eu achava que aquilo era. Só que aí eu descobri que era a minha verdade, não a verdade de Deus. Sim, sim. Era o que eu queria acreditar que era a realidade. E na verdade, quando Deus trouxe a revelação no profundo, foi onde eu me despi, sabe? Eu me despi, eu ranquei aquela veste religiosa que eu tinha e parti Correto. para entender as escrituras, para para mim entender melhor aquilo que Deus estava querendo mostrar para a gente, né? Pastor, vamos fazer uma. E é Nós muito temos forte. aqui, ó. Nós temos aqui, tem 13 pessoas nos acompanhando, 14 agora. Os irmãos podem Certo. deixar um comentário aí, os amigos, né? Que leem a Sim, Bíblia, que buscam a palavra, se quiser compartilhar também, Paulo. compartilhar a live, né? A dificuldade que essas pessoas têm, na verdade, assim, é uma forma de nós também nos libertar, né? É uma forma de nós nos libertar quando nós verbalizamos, né? Quando nós verbalizamos, Sim, nós nos libertamos de completo, né? sim, Isso nós temos aprendido quando nós verbalizamos algumas palavras, algumas coisas, nós nos libertamos, né? Então você sim, que aí que tem uma dificuldade de compreender a palavra, de compreender as escrituras, que nem nós aprendemos, né? Eu principalmente eu aprendi há anos atrás que o livro do Apocalipse era um livro que era para ser lido apenas por pessoas mega hiperes espirituais, pessoas que estavam subindo e descendo um monte, jejuando, consagrando, e que o livro do Apocalipse é um livro incompreensível para quem não está com a sua espiritualidade acida, né? E eu vejo sim, que as pessoas pegaram isso e o que fizeram? Colocaram o livro do Apocalipse de lado. Porém, que nós aprendemos e entendemos que o Apocalipse, como toda a Bíblia Sagrada, ela é um livro que contém códigos, né? Ela sim, contém símbolos. Quando nós falamos o código, nós falamos da simbologia, né? E quando nós falamos dos códigos, da simbologia, e a Bíblia no seu um todo, o Antigo Pacto e o Novo Pacto, eles se unem numa só verdade, que é sim, revelar-nos a Cristo, né? Revelar-nos a Deus a nós. E mostra-nos que também o Deus que nós pregamos, que nós buscamos, ele sempre quis estar próximo de nós, perto de nós. Só que com as nossas ideias e o que nós aprendemos desde lá da antiguidade, lá de lá do fundo, nós infelizmente viemos repetindo isso. E repetindo isso, exato. nós o que acontece? Nós não buscamos uma clarificação. Então, quando houve para nós agora essa verdade, houve para nós essa clarificação, houve para nós essa apresentação da Bíblia como ela é, então nós olhamos para a Bíblia hoje e falamos assim, nossa, está no texto, está na Bíblia, eu nunca vi Exato. isso. Não é não, meu pastor? Isso. Você sabe que dentro dessa Bíblia que a gente tem, ô Paulo, a gente também tem a Bíblia que a gente não leu, né? Dentro dessa daí. Dentro A dela, gente tem a Bíblia que a gente não leu. parece, né? Viu? Opa, pode falar.
E, e quando se clarifica, fica tudo muito claro. Porque nós vivíamos dentro de uma religião, né, Paulo? Porque a religião, ela é um processo contínuo que não tem resultado e que a gente só faz porque quando a gente chegou no lugar já estava fazendo daquele jeito. A gente não pesquisou se era errado, se era certo, entendeu? A gente só passava, né? Eu tiro por ideia, Então, eu tiro ali por ideia. Eu fiz um post no meu Instagram, hoje, foi hoje, eu fiz um post lá no Instagram e eu vi que ninguém teve a curiosidade de fazer a pergunta. Curtiram, mas ninguém teve a curiosidade de fazer a pergunta. Eu coloquei o texto sugestivo, porém para atrair... só me recorda. Oi? Me recorda o texto que é. Que foi o que Deus criou primeiro. Aí eu coloquei, tá. como texto sugestivo, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu coloquei esse texto, né, sugestivo e perguntei o que foi que Deus criou primeiro. E as pessoas olharam, automaticamente, né, olharam, porém não tiveram a curiosidade, ou às vezes por vergonha de responder, não sei, mas tem como dizer, né? E não responderam, né? O que Deus criou primeiro. Viu, meu E... pastor? Oi. É que a gente está vivendo um período hoje que as pessoas, elas estão assim um tanto desinteressadas em aprender coisas bíblicas. Quando você fala, ó, é bíblico, as pessoas têm uma certa resistência com isso. E eu vejo tantas pessoas correndo atrás do propósito de vida, tipo, qual é meu propósito nessa terra? Qual que é meu propósito de vida? Só que ela não sabe que o propósito dela está dentro da Bíblia. Tanto a identidade dela como o propósito. O dia que eu entendi isso, pastor, que o meu propósito estava nas Escrituras e que a minha identidade, a minha origem estava dentro das Escrituras, eu fui buscar. E eu vejo tantas pessoas atrás de treinador, de coaching, para propósito, para identidade, para descobrir. E no final elas acabam mais confusas do que ela estava antes de fazer o curso do coaching ou para encontrar o propósito dela, entendeu? Tem pessoas aí, Paulo, pagando R$ 10.000 para encontrar o propósito. E essas pessoas disputam com elas mesmas, às vezes, da chega em segundo, né? Exato, exatamente. Aí, ô Paulo, é o seguinte, para você ver um mistério muito grande que desenrolou para a gente foi o mistério do Evangelho, porque nós olhávamos na Bíblia e encontrávamos um evangelho apenas, o evangelho da graça de Deus. Sim. E tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas achando que só existe esse evangelho para se viver. Porém, abrindo um parênteses, e hoje nós entendemos que para a vinda de Cristo ela ser plena, hoje a gente não devemos mais insistir no Evangelho da Graça, né? O Evangelho da Graça, sim, ele faz parte, mas como o senhor falou, que nós entendíamos só como esse Evangelho, mas aí o senhor pode... Que ele era tudo, né? Que ele era pleno, né? Porém, o senhor conclui... Ele era pleno, era tudo. O Evangelho da Graça... Qual outro? Viu, meu pastor? Então, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino de Deus
Tá falhando um pouquinho a sua fala aí. Você tá me ouvindo bem, pastor? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, agora eu voltei a te ouvir. Então, o que foi a clarificação para nós? O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino de Deus e o Evangelho Eterno. O evangelho, esse evangelho eterno que será pregado pelo anjo. Exatamente, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, ele é pregado pela igreja, Pela pelos igreja. homens. E o Evangelho Eterno, ele é pregado através de um anjo que vai pairar no céu e pregar esse evangelho eterno. E cada evangelho desse, pastor, tem os seus aspectos. Sim. É claro aqui que Cada se a evangelho pessoa que desse. estiver nos ouvindo, né, pastor? As pessoas que estiverem nos ouvindo, Sim. que deve estar agora pensando, mas eu nunca ouvi falar do evangelho eterno, nunca ouvi falar do evangelho do reino. Você encontra as citações do evangelho eterno, do evangelho do reino, do evangelho da graça na Bíblia. Sim. Está na Bíblia. Sim. Tudo que a gente falar está na Bíblia. Não tem, nós não vamos usar nenhum livro que venha a ser pareado, né, para dizer, ó, está escrito em tal livro do autor tal, não, está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Sim. Sim. Então, o que houve a nós foi o que encontrarmos pessoas que se disponibilizaram a falar e a nos direcionar a palavra de Deus. E o que foi bom, o que está sendo bom é que a nossa mente ela está sendo aberta para receber a clarificação desta palavra, né? Viu, meu pastor? Outra coisa também que eu achei assim bem que penetrou bastante no nosso coração, além do Evangelho da Graça, além do Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno, foi a questão do pecado, dos pecados e do Sim. pecador. Pastor André, Porque pastor André. Sim, pastor. Porque cada qual tem o seu lugar. Sim. Cada qual tem o seu lugar. O pecado é uma coisa, pecados é outra, e o pecador é outra coisa. Então isso ficou muito claro, né, pastor? Ficou mais do que claro para nós que quando nós falamos também da questão do Evangelho da Graça, é o que iniciou a nossa conversa antes de fazermos a live, né, de entrarmos aqui, foi para falar sobre o maior mandamento, qual é o maior mandamento, né? O maior mandamento que nós estávamos comentando. Ô, meu pastor, antes de você entrar, antes de você entrar aí, deixa eu só, porque deu um insight aqui. Manda lá, manda fogo. Para você ver, o evangelho da graça é para o pecado. Certo. O evangelho do reino é para os pecados. E o evangelho eterno vai ser para o pecador. O insight agora aqui. Então isso ficou muito claro, né, para nós. Isso ficou muito claro. Porque o evangelho da graça, ele traz a salvação no espírito. Enquanto o evangelho do reino vai tratar da alma e das obras. Aí vai bugar. Eu paro aqui, pode continuar. Aí não, aí vai bugar o povo, aí vai bugar. Vamos devagar. Vamos devagar, que vai bugar. Ô Paulo, lembrando o pessoal que está nos acompanhando aí, das nossas redes sociais, né? Os canais do YouTube, o Instagram, a fanpage do Facebook.
O Isso, é porque pessoal agora, entrar, curtir, né? é que agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais isso, né, meu pastor? Nós vamos começar a trabalhar um pouco Sim, mais. sim. O meu Instagram é PR Paulo Oficial. PR Paulo Oficial é Instagram. E lá eu sempre estou colocando uma reflexão, uma mensagem. Eu estou aprendendo um pouco agora do Instagram, né? Sim. E vira e mexe aí, nós vamos estar fazendo aí lives, né? Djavan, Pai do Senhor. Aham. Nós vamos estar fazendo aí algumas lives aí para falar. Nós vamos usar temas, né, pastor? Nós vamos pegar uns temas aí Sim. para nós. A gente vai pegar um tema e moer ele, né? Não, nós vamos dar uma Nós moída vamos nesse. moer o. Porque o que Então, a gente quer, Paulo, a nossa intenção é ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? sim, sim. É, trazendo essa revelação da palavra de Deus, né? Essa é Foi que nem a nossa verdade. porque quanto mais pessoas compreender que a Bíblia ela é um livro que contém revelações. Hoje aqui não é uma crítica, né? É só uma posição. Eu acompanho algumas coisas no Facebook e eu vejo muitas lives de pessoas aí com caderno, revelando os nomes, revelando as causas, revelando Sim, tudo. Nós entendemos que isso traz uma edificação, né? Traz uma edificação. Mas a palavra nos nutre, a palavra nos sustenta. E hoje, infelizmente, estão dando pouca ênfase à palavra. Quando eu peguei e falei qual foi a primeira, o que Deus criou primeiro, usando Gênesis 1 em 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vamos para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, que está escrito que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele habitou no meio de nós, né? E o Verbo era Deus. Então, como nós conversamos naquele dia, nós sabemos que no princípio de João, ele é mais antigo que no princípio de Gênesis. calma, pastor, calma. Ô, pastor, então, aquela palavra no princípio do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, É o termo, ela é mais. é um termo grego Sim, que no seu original está escrito Bereshit, ou arque, um termo grego arque. No princípio de arque, Gênesis, no princípio de Gênesis, o princípio de Gênesis é no termo hebraico, que está escrito bereshit. Bereshit, mas que, porém, está se tratando da pessoa. O princípio ali é uma pessoa. Porém, Ô, Paulo, nós, é, lembrando que no meio dessa palavra hebraica, bereshit, esse resh vem da resh, raiz hebraica rosh, isso. que significa cabeça, ou seja, Deus estava encabeçando tudo sobre a palavra antes de criar. Então, o senhor já deu a resposta. Deus estava encabeçando tudo dentro da palavra. Palavra. Então, o Sim, que Deus criou primeiro foi a verbalização, foi a a palavra. verbalização, a E palavra. por, e por tudo se fez, pela palavra se foi feito. Então, hoje, o dialeto Até que o. até Inclusive, o pastor, inclusive o nada foi criado também. porque o Ô meu nada, pastor, mas eu sei que muita gente não vai aguentar isso aí. não, porque Ó, o nada é a ausência de alguma coisa, correto? sim, Então, correto. ali, o nada era a ausência. Era a Você tá ausência de entendendo? Deus. Era a ausência de Sim, Deus. Então, ele cria o nada e ele entra, formando, dizendo só, opa, estou criando. sim. Amém? E de que jeito, meu pastor,
que ele cria o nada? Presta atenção. Manda fogo. Deus ele é tudo. Deus, Correto? ele é tudo. Porém, para Deus criar o nada, ele teve que se concentrar no norte. Correto. Então, os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste, Deus ele saiu do leste, saiu do oeste, saiu do sul. E se concentrou tudo no norte. Que é apontado Para cima. Essa concentração para cima no norte fez com que esse espaço ficasse vazio. Ou seja, a ausência de Deus nesse espaço, meu Deus, foi criado nada. Meu Deus. É por isso que viu, Paulo? É por isso que quando uma pessoa está vazia, ela realmente está com ausência de Deus. Correto. 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 É muito forte isso. Aqui nós vemos aqui que nós estamos tratamos aqui a questão do Gênesis 1, né? Mostrando... Mas nós nem entrou, pastor. Nós nem entrou. Não. Nós só está na palavra no princípio. Tá? Só expondo a palavra no princípio, né? No princípio. Lá em João fala assim, pastor, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, essa escritura, o verbo estava com Deus, é que o verbo estava dentro de Deus, ainda então, em mistério oculto. Isso. Nós vemos que Cristo era o próprio falar de Deus. O próprio falar de Deus. O falar de Deus é Cristo. Ô pastor, parou aí. Parou. O falar de Deus é Cristo. O falar de Deus é Cristo. E que jeito que Deus fez isso daí, essa criação do nada, Paulo? Ele se contraiu e depois ele emanou o verbo. Meu Deus. Quando ele emana o verbo, começa a nascer as coisas. Meu Deus. Assim também, quando a gente recebe Cristo, a gente deve contrair a nossa vida e expressar Cristo. Congelou. Brecou aí? Brecou, tá me ouvindo? Voltou. É que, só voltou já? Pessoal, só explicar que nós moramos numa região onde o sinal ele é um pouco debilitado. E às vezes, como venta muito, a internet ela dá uma oscilada nervosa. Sim. Não é isso? Então, nós como servo de Deus temos que também emanar Cristo para as coisas acontecer. Correto. Sempre. E isso, pastor, a gente conversando, falando entre nós, a verdadeira revelação para nós, ela vem de acordo com o que nós estamos absorvendo, né? Porque para quem ainda não clarificou, a sua verdade ela é a total, é a totalidade. Repete aí, pastor. Repete isso daí que você falou. Como clarificou isso para nós, né? Fica meio assim, a gente fica meio... não é com receio, é um cuidado que nós temos, porque tem pessoas que ela tem a verdade dela, e a verdade dela é a totalidade para todos. Porém, nós sabemos que a nossa verdade é embasada dentro da palavra. Porque o que nós entendemos? Nós entendemos o quê? Que a Bíblia é a palavra do Senhor que nos dá um entendimento, né? E tudo o que é bíblico é teológico. Porém, nem tudo que é teológico é bíblico. Amém? Correto.
Então, mais Correto. uma vez, tudo que é bíblico é teológico, mas nem tudo que é teológico é bíblico. Porque a teologia Exatamente. ela vem sofrendo algumas reformas, né? Ela vem passando por algumas reformas. Por quê? Porque as pessoas aplicam o que elas entendem, aplicam o que elas absorvem, aplicam o que elas acham que é a verdade delas. Porém, se a verdade delas, a nossa verdade não estiver embasada na Bíblia Sagrada, então já não é mais a Bíblia, é a nossa verdade que está prevalecendo. Exato. Ô meu pastor, Ok. eu sei que tá chegando o pessoal aí e eu tô precisando sair, que eu Amém. tenho até um aniversário de um irmão agora para mim ir. Mas ó, mais uma vez eu deixo claro, meu pastor, as pessoas que querem se aprofundar nas escrituras, querem ter essa clarificação, querem ter essa revelação de Deus, acompanha a gente aí que a gente vai estar fazendo algumas lives Isso. e alguns vídeos para abençoar a vida dos irmãos. A nossa Correto. intenção é fazer com que o reino de Deus cresça sobre a terra, mas que cresça da maneira correta. Sadia. Então eu deixo aqui, meu pastor, meu Instagram, que está lá, Fernando Amaral. Também eu deixo aqui a fanpage da igreja, Igreja Cristã Casa do Oleiro, e também o canal do YouTube, que está lá, Pastor Fernando Amaral. Deixa a sua rede aí, meu pastor, por favor. Tá lá, eu estou movimentando meu YouTube agora, que é o Tô na Palavra. Eu tô na palavra, ele está sem vídeo lá, mas eu vou estar movimentando. O meu Instagram é PR Paulo Oficial. E o meu aqui, o Facebook, é o Paulo Correia, né? E nós estamos aí, Amém. vamos começar aí agora, movimentar um pouco mais, em questão da Amém. palavra, buscando aí E, nutrir, ser nutrido. pessoal, qual que é a intenção nossa? A intenção nossa não é ganhar seguidor, a Não, intenção nossa não é ter inscrito em canal, não é nada disso, queridos. A intenção nossa é espalhar a mensagem de Deus para correto. ajudar o máximo de pessoas possível. Porque a gente vê que tem muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja, mas que estão vivendo uma religiosidade e não estão conseguindo encontrar o seu propósito diante de Deus. E depois, né, Então, meu pastor, a gente também vai fazer uma sala secreta, né? Depois aí para a sim, gente passar um pouco mais aí com um pouco mais de profundidade o que nós temos aí e como privacidade, né? isso, isso. Ó, pessoal, curta lá as fanpages, se inscreve no canal do YouTube, porque todas as vezes que chegar, que a gente estiver fazendo uma live, a notificação chega para você, Isso aí. para a gente poder dispensar a Deus melhor. Correto, Paulo? Deus abençoe, meu pastor. Amém. Foi um prazer aí. Espero aí que a partir de hoje a gente não pare mais e vamos gravar vídeo, fazer live, para abençoar esse povão abençoado aí. Esse Em nome povão de de Deus. Jesus. Que Deus abençoe Em todos nome de aí que nos Jesus. acompanharam, todos aí que deram a sua participação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém, Deus abençoe. pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau.